Olá, meu nome é Vinícius Xavier, eu sou doutor em psicologia, professor universitário e há mais de 15 anos psicólogo com atuação focada em comportamentos humanos complexos, tais como dependências químicas, condutas adictivas, transtornos de ansiedade, personalidade, humor, dentre outros. Esse aqui é o Independência Cast, um podcast que busca mergulhar a fundo no universo das dependências. Então meu convite é, vem comigo. O nosso papo é para todo mundo, seja você alguém que quer entender mais sobre o assunto ou um profissional de saúde que lida com essas questões no dia a dia. A ideia é abrir espaço para conversas sinceras e cheias de conteúdo e sempre com aquele toque que faz a diferença. Eu tenho aqui a presença da minha jornalista preferida, Tatiana Cardoso, e minha companheira de jornada nesse projeto. E do meu colega de profissão, o psicólogo André Luiz Silveira Gonçalves. E hoje falaremos sobre algo que você pode não ser dependente, mas na maioria dos casos é a dependência digital. Isso existe sim e é uma doença. E assim como a dependência em substâncias químicas pode afetar a vida pessoal, social e profissional, além do bem-estar físico e mental. O uso excessivo de tecnologias digitais libera dopamina no cérebro, proporcionando prazer físico. Quando abrimos uma rede social, a princípio, é só para postar algo ou dar uma olhadinha. Quando a gente vê, já se passaram 30 minutos, 2 horas... 6 horas e nós não produzimos nada, não fizemos nada, não interagimos com ninguém, não nos alimentamos, não fomos ao banheiro. Infelizmente, o mundo tá rodando e a gente ficou ali na rede social pensando que ia passar apenas 5 minutos. Assim, a dependência digital é a busca incessante pela utilização da internet que age de forma semelhante à dependência química, pois ocorre como consequência do uso prolongado da internet que, por sua vez, proporciona prazer físico à pessoa. A gente tá gostando ali, tá se entregando, por isso que não vê o tempo passar, né? E para explicar isso melhor, chamamos o especialista, o Dr. André Luiz, que é psicólogo clínico e psicoterapeuta, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduando em neuropsicologia, aperfeiçoamento profissional, terapias cognitivas nos transtornos de humor e ansiedade. Tem como áreas de atuação os transtornos de humor e ansiedade, transtorno de personalidade borderline, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que a gente conhece como TDAH, e relacionamentos. Então, doutor, vamos lá. Eu queria que você começasse falando o que caracteriza essa dependência digital. Que, como o doutor Vinícius até falou no começo, a gente pensa que não é dependente, né? Que tá tudo certo. Eu acho que similar ao uso de drogas químicas também, que a gente tá no controle, tá rolando um prazer, não tô prejudicando ninguém. Principalmente, eu acho que, né, no digital as pessoas pensam, não tô prejudicando ninguém, não tô, né, machucando ninguém, então tá tudo bem. O que você caracteriza, o que você percebe que é típico dessa, pra pessoa constatar, eu tô dependente digital, ou que você determina lá. Bem, primeiramente queria agradecer a todos, Dr. Vinícius Xavier, Tatiana, a equipe aqui, vai ser um papo muito legal. Então vamos partir então para o assunto, o que caracteriza uma dependência digital, né? O Dr. Vinícius Xavier vai conseguir colocar aqui os critérios melhor do que eu, mas o que eu vejo muito, Tatiana, hoje em dia, é a falta de perspectiva que a pessoa tem de ser dependente digital. Igual você falou, por exemplo, celular. A dependência, a gente pode colocá-la como a partir da falta de alguma substância, ou de alguma situação, ou de algum objeto, gera abstinência e geram várias reações afetivas negativas, emoções negativas. Então, quando a gente pensa em dependência, a gente pode até colocar ao pé da letra mesmo. A pessoa depende de. E a gente pode analisar o quê? Hoje, por exemplo, a gente tem o celular. A gente depende de celular para vivermos. Só que, para além disso, é muito mais um ponto assim de onde a pessoa
está e o que ela está fazendo com o celular. Vou te dar um exemplo. Na minha prática clínica, eu gosto muito de medir o tempo de uso do celular dos meus clientes. Principalmente os meus clientes com quadros de ansiedade, com quadros de depressão. E cada vez mais eu venho me assustando. Porque eu peço para eles, se eles abrirem para mim na minha frente, vamos entrar então, porque eles vêm geralmente com queixas de procrastinação. Então, assim, a média que eu pego dentro desses quadros é uma média de, por dia, 8 a 12 horas de uso. De tela, é muito, não é? É muito. De tela ativa. E quando o paciente chega em você, ele tá sabendo que ele tá com um problema ali de dependência digital, ou ele, não, eu vou procurar um psicólogo porque eu tô procrastinando muito, porque eu não tô dando moral para aquilo. E lá que você identifica, cara, você tá assim, vamos abrir aqui seu celular, porque você, com o seu olhar você já identificou que ele é assim. Como é que ele chega em você? Procrastinação. Né? Ele nunca imagina que é um dependente digital. Essa é uma ótima pergunta, porque a pessoa, a princípio, ela não tem consciência. Inclusive, essa intervenção do André é muito inteligente. Os celulares, eles apontam o tempo de uso, né? A pessoa assusta quando ela toma consciência que ela perdeu 4, 6, 8 horas do dia dela naquela atividade. Eu só quero complementar, porque para o nosso ouvinte vai ficar bem claro se ele entender que a dependência, ela se caracteriza, como o André bem falou, por duas situações muito claras, dentre outras, mas duas precisam estar muito evidentes e presentes. Primeiro, como ele disse, a abstinência, eu sinto falta quando eu fico longe, inclusive alterando minhas emoções e meu corpo, e a dificuldade de controle. Eu quero parar e não consigo. Então essas duas características são essenciais. Eu quero parar de usar o celular e eu não consigo. Eu quero parar de jogar e eu não consigo. E quando eu fico longe do meu objeto de desejo, eu sinto falta. E falta no corpo mesmo. A gente chama isso de abstinência. Alterações corporais, emocionais, no humor do indivíduo. Então, são esses dois pontos que são os elementos principais, variáveis críticas, para dizer que existe dependência. E as pessoas ficam, sim, dependentes do celular. E a gente vai discutir exatamente isso aqui ao longo da nossa conversa. Do celular, dos jogos, da vida digital. Eu nunca, confesso que tinha ouvido falar num profissional que cuidava específico dos dependentes digitais. Acho que esse termo eu já tinha ouvido, né? Mas um profissional que cuidasse disso, não. Quando que você percebeu que tinha essa demanda do mercado e que estavam crescendo o número de pacientes? Foi antes da pandemia, durante, ou antes ainda, ou algo que substituiu, assim, algum tipo de evolução histórica? O que você enxerga, assim, num contexto mais amplo, só pra gente entender, né? Porque o digital é recente, mas historicamente esse recente é de quando? Tiana, acredito que a pandemia, porque assim, transtorno por uso de substâncias sempre foi catalogado pelo DSM. Eu vou puxar até mais lá atrás. O DSM, desculpa. O DSM é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele é a nossa Bíblia, digamos assim. Tudo que diz respeito a transtorno mental está consensuado aqui. Um colegiado de profissionais se reúne de tempos em tempos para catalogar e rever critérios diagnósticos de transtornos mentais, classificar novos ou editar ou manter os antigos. Tudo que é doença mental está aqui. E sabe o que é curioso? Só antes do André completar, dependência digital não está catalogada aqui. Depois você me pergunta por quê. Tá. Mas isso aqui é o DSM. E então, Tatiana, a pandemia incidiu uma piora nos quadros ou até gerou quadros de dependência. Seja de dependência de substância ou dependência digital, porque a gente só viveu o mundo digital na pandemia. Então, o que a gente precisava? A gente precisava de séries, de filmes,
arte digital. Trabalhava por ali. Trabalhava. Então a pandemia ela veio a potencializar. Só que as pessoas mais vulneráveis, né, já vem de contexto vulnerável, desenvolvimento familiar vulnerável, geneticamente vulnerável, elas ou potencializaram ou abriram quadros. Só que eu vou muito antes, assim. Você me perguntou, né? O histórico. Uhum. Se a gente pegar a evolução humana, o ser humano, ele tem essa inclinação ao vício por conta dos nossos sistemas de recompensa. Você falou de dopamina, né, no começo. A dopamina, ela está muito em alta, a dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor que, dependendo do contexto, e eu vou falar muito contexto aqui, eu adoro trabalhar com contexto, o ambiente. Dependendo do ambiente, a dopamina vai trabalhar para uma pessoa, talvez, de uma forma muito produtiva, que a dopamina prediz recompensa, elicia comportamento. Então, vai mobilizar o indivíduo à ação. Mobiliza o indivíduo à ação. Bom, legal, André. Se for em um contexto onde a pessoa está dopaminérgica dentro de um trabalho, ela vai ter consequências positivas. A mesma dopamina em outro contexto de uma pessoa vulnerável faz com que ela se torne dependente química de crack. É o mesmo mensageiro. É o mesmo neurotransmissor. Mas os contextos são diferentes. O contexto é diferente. E nós temos esse sistema humano de recompensa. Então, assim, depende muito do nosso contexto. De buscar, de ter acesso, né? Agora, quais são as pessoas mais vulneráveis, né? Essa pergunta é importante. O que as pesquisas dizem a respeito das pessoas que têm uma maior vulnerabilidade à dependência digital? É muito interessante que as pesquisas demonstram que os mais vulneráveis à dependência digital são aqueles que têm baixa habilidade social. E tem outra característica também. Além da baixa habilidade social, e por isso eles preferem interações digitais a interações reais, eles têm, como o André disse, um repertório muito pobre de outras atividades reforçadoras na vida. Então encontram no digital, em suas diferentes versões e apresentações, uma forma de passar o tempo ou ter acesso a prazer, ou até se relacionar com os outros. Entendi. E faz, assim, super sentido, porque se eu não tenho outras atividades, eu vou focar naquilo mais ainda, né? Vou colocar minha energia. Se eu não leio, não estudo, não tenho primos, amigos, tal, não trabalho às vezes, ou trabalho, mas não me relaciono socialmente, ou não gosto daquilo, ali no celular eu vou encontrando esse acolhimento, né? No celular não, na internet. Eu vou encontrando esse tipo de acolhimento e vou colocando a minha energia naquilo ali. Ou se eu tenho também, eu posso largar aquilo, né? Para colocar a energia. É o contexto. Agora, o que leva as pessoas a buscarem o André, a buscarem profissionais que atuam dentro desse campo? A princípio, a vida dela é uma vida que está tudo bem. Ela tem os amigos digitais, ela prefere aquela interação ali. Mas se você notar bem, esse é um ciclo que vai se retroalimentando negativamente. Quanto menos ela tem contato no mundo real, menos ela burila essa habilidade. Ela vai fugindo de interações presenciais, se fechando em interações virtuais e vai se tornando inabilidosa, incompetente para atuar no mundo real. E isso é preditivo de depressão, isso é preditivo de ansiedades, de transtornos diversos, porque ela vai se isolando do mundo. Entendi. Então, é por isso que muitas vezes, ao perceber o prejuízo, ele já está instalado. Né? E vão buscar ajuda psicológica. E como que funciona o tratamento, doutor? Tô doente, e aí? Olha só, eu falo mais em... Eu gosto de dar o exemplo dos adolescentes. Porque os adolescentes são os casos mais complexos que eu pego. Mas o tratamento tem protocolos de exposição, protocolos de habilidades sociais. Então depende muito de como que está sendo a construção daquela sintomatologia. Do que ele precisa. Do que ele precisa. A gente precisa conceitualizar tudo isso. O que está acontecendo. Mas, no caso dos adolescentes, por que é a dificuldade que eu vejo, né?
E geralmente são os pais que buscam. É isso que eu ia te perguntar. Eles levam os filhos para você. Levam os filhos para meu filho tá assim, assim, vamos descobrir. Exato. São os pais que buscam. Uhum. E geralmente, analisando o ambiente familiar, geralmente os pais trabalham muito. Geralmente esse adolescente, dependendo do histórico do desenvolvimento dele, se ele já desde pequeno, já estava ali enquadrado ali em um ambiente de telas, que geralmente né? Pessoas que nasceram ali em 2005, 2006 já... Chupetas digitais. Chupetas digitais. Nossa, novo o termo. Essa eu não sabia. Chupetas digitais. Eles já nasceram e se desenvolveram com telas e com essa hiperestimulação. E aí, como o Vinícius pontuou, a pessoa vai se adentrando a esse contexto digital e ela vai ficando incompetente socialmente. André, Incompetente socialmente é pesado, né? o que acontece muitas vezes é que o pai, a mãe, a escola, ela indica tratamento pela ansiedade, pela depressão, pelo comportamento de natureza agressiva, pela incompetência social ao interagir com os coleguinhas e pela dificuldade de aprendizagem. Porque fica até muito tarde dormindo. Desculpa. Acordado. Porque fica até muito tarde acordado, jogando, e quando vai dormir, o sono não é com qualidade, né? E o desempenho escolar baixo. Nunca é, e nunca é muito forte, né? Mas quase sempre não será pela dependência em si. É o profissional que vai constatar: olha, ele está dependente de internet, por isso ansioso, por isso depressivo, por isso com dificuldade de aprendizagem. Exatamente o que você disse ali no início. E é exatamente o que o André faz, investigando variáveis, dizer, olha, você está usando muita tela. Né? Os pais só percebem isso depois de uma psicoeducação com um profissional. Sim. Porque o natural hoje em dia é todos estarem digitalizados. Quem é o adolescente inadequado na roda? É aquele que não tem um celular. É aquele que não tem o Instagram, é aquele que não tem uma vida digital paralela para apresentar aos outros. Ou não joga o joguinho tal. O número de suicídios em adolescentes norte-americanas, se eu não me engano, em 2017, ele duplicou. Quando foram investigar a causa, estava ligado à sensação de inadequação frente a padrões colocados pelas redes sociais do que deveria ser uma garota perfeita. Nossa! E a partir daí começa a se ver como é prejudicial tudo isso que acontece nesse mundo paralelo que, em muitos casos, não se comunica com o real. A vida de um blogueiro e de uma blogueira não é a vida real. Sim. É a vida apresentada dentro de um contexto que foi muito bem programado. Nossa, E faz completamente sentido isso com a produção que eu vi depois de 2017, como mudou, e até de séries norte-americanas relacionadas ao suicídio, vindo de meninas, inclusive, e desse digital. Sim. E aí você estava falando, né, como é que é o tratamento, então, na prática. Como é que você propõe isso? Porque quando você falou também dos pais, me levantou uma questão seguinte. O pai é que foi um facilitador, na verdade, da introdução daquele adolescente ao mundo digital. Né? Porque o adolescente não tem um recurso, ou financeiro, a maioria pelo menos. Não, eu vou comprar um computador com uma tela assim, eu vou um celular de R$10 mil, ou assinar tais canais, ter todo aquele acesso. Às vezes o pai, não com essa intenção, mas ele vai digitalizando ali o filho dele, né? O André vai falar sobre o tratamento e, na sequência, eu quero complementar e fazer um contraponto a tudo isso que nós estamos conversando aqui. Tatiana, sobre o tratamento, antes disso, eu gostaria de falar um termo que eu falo para os pais. Né? Não é um termo técnico. Vamos lá. Eu chego nos pais e falo assim, ó. Isso aqui é um ponto que eu chamo de analgésico de criança. Porque dentro do desenvolvimento infantil, pegando a terapia dos esquemas, né, temos necessidades afetivas básicas.
Então, dependendo como o manejo parental é feito com telas, isso vai ter consequências lá no futuro. Então, depende muito de como é feito. Ou também se os pais também são dependentes digitais. Agora, se a gente traz aqui para o atual, análise de contexto, como esse adolescente é na escola, por que ele fica tanto tempo consumindo tecnologia, quais são as possibilidades que esse adolescente tem fora de telas. Então, assim, depende muito. Sabe o que eu gosto muito de protocolar? Tem um caso que eu estou atendendo, esse cliente meu, ele passa em torno, ele só vai para a escola. Ele só vai para a escola e volta. Saída externa de casa só para a escola. Só para a escola. Em finais de semana, às vezes sai com os pais. Então, assim, um comportamento concorrente com a tela, ou com o jogo, ou com o computador, ele tem que ser um comportamento muito bem embasado. Por exemplo, academia. Academia é um comportamento concorrente do uso de tela dele, do joguinho dele. Esportes, né? E isso vem muito com psicoeducação e também um incentivo externo. O que o André está falando? O André está dizendo o seguinte: você, nosso ouvinte, você que está acompanhando esse podcast interessado por esse tema, para sair da tela, do jogo, da dependência digital, você precisa ter uma atividade incompatível à tela e que seja igualmente prazerosa. Então, o que a gente indica para adolescentes? Esportes coletivos. A gente indica para adolescente um contato prazeroso com uma arte que seja adequada a ele. Música, pintura, produções diversas. É preciso ser incompatível com o jogar e, principalmente, a minha indicação é que seja sempre uma atividade de natureza ou de cunho social. Que ele venha interagir, compartilhar, nada solitário. Porque senão vai dar na mesma. Vai dar na mesma. E se nós estamos conversando aqui sobre um comportamento que ele tá visto ali. O garoto tá jogando, ele tá no celular, a garota tá na rede social, mas eu quero aproveitar uma faceta aqui do André e tirar o lado psicólogo e profissional dele e colocar aqui o lado do André adolescente, mais jovem, até quando foi meu aluno ali na faculdade. Ele é um gamer, o André é um gamer, ele joga, né? E ele joga em rede. Então, hoje, o olhar do André pode ser muito bem apurado e você pode ajudar pais. Sim. O seu filho não somente joga aquele jogo em uma plataforma online. Quando ele tá jogando Call of Duty, dê outros exemplos aí. Counter-Strike. Ele não está somente jogando. Ele também está interagindo e conversando com os outros. Exato. E é muito comum os jovens, os adolescentes, entrarem nas plataformas e o jogo passa a ser um acessório, porque ele quer conversar. Exatamente. Né? Encontrar os amigos ali naquela sala. Sim. Mas ali também há interações que são extremamente prejudiciais. Exatamente. Que podem maltratar o seu filho. São os chamados haters. Haters, sim. Eu quero que o André fale sobre isso. Porque você tá vendo seu filho jogar com um controle na mão ou na frente do computador. Mas quando ele tá com fone, ele está interagindo com pessoas com as quais você não sabe quem são. E dali pode sair muita coisa prejudicial. Sim. Quanto bullying é feito nessa situação? Cyberbullying. O chamado cyberbullying. O quanto de prejuízo o seu filho ou filha pode ter nessas interações com pessoas que são estranhas. Eu gostaria que o André falasse desse universo que talvez os pais não conheçam. Sim, vamos lá. Eu já joguei muito, porque hoje eu não tenho tempo. Um adulto ocupado. Um adulto ocupado. Então, 1h30 ali no sábado dá pra jogar ainda. Mas o que o Vinícius falou... Ter tempo pra jogar, né? É raro. Eu tenho um PS5 ali que ele é inutilizado. Né? Quem comprar, se eu for vender, ganhou na loto, né? Então, assim... mas o que o Vinícius falou, olha só, acessório de socialização. Um acessório virtual, um acessório comum na geração deles,
de socialização. Então, o que acontece? O adolescente, a criança, assim, antes dos 7 anos, talvez vai ser mais por questão de estímulos interativos, joguinho. Mas a adolescência já é um período de construção de identidade. Perfeito, boa fala. Ou seja, ele está construindo o self dele, a identidade dele, modelando a personalidade dele. E a construção, ela é também social, né? Uma construção também de campo. Você tem ideia de quem é você com base no que o outro diz quem é você. Isso. E, paralelo a essa construção, todas as emoções e sentimentos à flor da pele. Exato. Isso. Que intensifica. Neurobiologicamente, o adolescente, ele é mais impulsivo e ele pensa menos nas consequências. Porque a maturação do córtex pré-frontal demora um pouquinho. É por isso que a gente tem aquele conceito assim... a pessoa amadureceu depois dos 25. Faz sentido neurobiologicamente, né? Porque é ali que... A maioridade é a partir dos 18 ou dos 21. Porque é ali que a gente maturou o nosso córtex pré-frontal. Que é a nossa razão, que é o nosso filtro de consequências... que é o nosso regulador comportamental frente ao mundo que a gente vive, a ética, as regras. Mas desenvolva o seu raciocínio que ele está interessante. Adolescente vulnerável, mais impulsivo, pensa menos nas consequências e está construindo uma identidade social. Essa identidade social dentro dessas comunidades de jogos pode ser, sim, dependendo do jogo, por exemplo... um jogo ali cooperativo, onde é um jogo muito delicado, que se uma pessoa no time não tem um bom desempenho, essa uma pessoa do time atrapalha o time perde. Exemplo, Dota, LoL, né, que são jogos ali cooperativos. E não tem um controle social, tem muitos comportamentos agressivos. E a gente precisa pensar o seguinte, Tatiana, é o quão vulnerável esse adolescente está. E não somente a jogos, também às redes sociais. Instagram, TikTok, vídeos que influenciam. Então, vamos pensar assim, os casos que eu mais pego. Como eu sou da TCC, vou puxar aqui os conceitos de crenças, né? Desvalor, desamor e desamparo. Dependendo do contexto virtual do adolescente, ele vai desenvolver ali uma crença de desamor. Você já ouviu coisas muito pesadas nessas plataformas virtuais? Já, com certeza. Inclusive tem uma prática comum que você entra no joguinho, se você não tem o seu time formado, você entra no jogo e muta todo mundo. O que é mutar? Mutar é você... Você não vai ouvir o que os outros estão te falando. Mute, Você só joga. E isso é tão sério que as plataformas, elas têm políticas que... tentam regular essas ações dos haters digitais. Sim. Que é, inclusive, banir essas pessoas, né? Sim. Então, se você faz denúncia, essas pessoas que atacam os outros podem ser banidas. Sim. Eu quis alertar para esse ponto Vocês estão notando que esse assunto é amplo, né? Nós estamos falando de jogos online, jogos que são ministrados em rede ali, mas e já falamos de celular, né? Enfim, redes sociais. O assunto é amplo, mas eu quis trazer à tona porque muitos pais não sabem que existe essa dimensão da interação ali dentro do jogo. Ver o seu filho na frente do computador com um fone, conversando não sabe com quem. Pensa que está em um ambiente seguro. Pensa que está em um ambiente seguro, porque ele está dentro do quarto ou em casa. Mas ele está sob influência de alguém que está o xingando, minando a autoconfiança dele, o colocando em um lugar de muito desvalor, né? Então, é preciso tomar cuidado e proteger o seu filho disso. Exato. Né? Proteger. Mas, enfim, eu queria fazer esse destaque muito bom. Sim. E, assim, eu acho que é muito triste tudo. Você deve pegar ali casos de... né? Se você quiser até comentar algum... de pessoas que são dependentes, assim, eu conheço um ou outro, assim, que chega a ser irritante, né, que você tá com a pessoa, ela tá com o telefone na mão, o tempo todo, não larga o telefone, olha pra mim, né, eu já vi crianças falar, papai, né, mamãe, pedindo atenção,
E o pai tá ali, não, oi meu filho, oi não sei o quê. Ou acontecer algum tipo de acidente doméstico, Sim. né? Amiga minha já me falou, Tati, de me distrair por 30 segundos com o telefone, minha filhinha de 2 anos, subiu em cima da mesa de centro, caiu, bateu a cabeça, não sei o quê, fui correndo pro pronto-socorro. 30 segundos, né? E ela só queria brincar com a mãe. Ali ela disse que ficou com a consciência extremamente pesada e aprendeu a lição. Não, se eu estiver com ela, realmente não vou, né, pegar o telefone e a gente vai se corrigindo, né? Deve ter uns 3 meses eu fiquei de babá de uma criança, filha de uma amiga minha de infância. Ela me pediu para ficar com a filhinha dela dentro do apartamento dela mesmo. A menininha com 10 meses já estava começando a andar e eu cheguei lá. Eu me coloquei numa situação muito tensa. Meu Deus, eu não posso realmente me distrair aqui, porque se eu piscar, essa menininha vai enfiar o dedo na tomada, vai botar fogo na casa, vai acontecer alguma coisa, vai cair do sofá da cadeirinha. Então eu me distanciei do celular e eu falei pra minha amiga. Ela falou, olha, volta em 1 hora. Ok, eu falei, você não vai conseguir falar comigo, só se você me ligar, porque eu não vou ficar no telefone. A minha atenção vai ser centrada nela, porque realmente é muito arriscado, né? E eu fiquei 1 hora ali sem pegar no celular e pensando em pegar no celular também, né? E pensando na criança, e pensando na criança, pensando em pegar no celular e nossa, aquilo ali, ufa, deu certo, ela chegou, tava tudo bem. Enfim, mas é muito tenso, é uma situação muito tensa, né? Agora eu acho que chega a hora de eu colocar aquele contraponto que eu queria. Vamos lá. Não há que se demonizar a tecnologia de forma nenhuma. Ela facilita a nossa vida e as perspectivas é que facilitarão ainda mais. Porém, quando você, de uma forma inconsciente, desavisada, em um efeito manada, faz um uso exacerbado, isso tende a prejudicar. Por quê? Porque o digital, ele concorre com o que nós temos de mais precioso nesse mundo, que é a interação pessoal, presencial. E quando você perde essa dimensão, você tem muitos prejuízos no que diz respeito à experimentação de afeto, a ganho de habilidades como um todo. É difícil se relacionar com uma pessoa que ela não tem competência por estar extremamente digitalizada em lidar com você no dia a dia. E isso é muito, mas muito prejudicial. Portanto, a tecnologia, as redes sociais, o digital é muito bom, mas precisa ser utilizado com muito cuidado. Sim. Então esse alerta também é importante. Sim. E me veio um dado também de, não lembro exatamente, mas assim, vocês vão conhecer, que cada vez mais as pessoas estão no celular no trânsito, né? E o número de acidentes aumentado constantemente. Seguradoras têm tomado providências relacionadas a isso, fazendo campanhas. Os próprios Detrans de cada estado fazendo campanhas relacionadas a isso. O que até 3, 4 anos era focado muito em álcool e embriaguez, hoje já se tornou o celular, né? As pessoas falando no celular. Hoje a gente tem o Bluetooth, você não precisa ficar com o celular falando. Mas as pessoas estão com o celular vendo rede social, conversando com alguém, né? Então, sempre a coisa vai para outro nível. Aí a multa aumenta, né, doutor? Não, a gente vai punir, assim, tá querendo preservar a vida das pessoas, vamos colocar uma multa alta, vamos colocar uma pontuação alta. E mesmo assim, não diminui. Eu não tenho conhecimento de política pública relacionada a esse tipo de educação. No Brasil, é melhor punir do que educar, né? Porque punição, ele reforça imediatamente o comportamento do punidor, né? Mas a pergunta interessante para nós aqui é a seguinte: por que as pessoas têm tanta afeição pelas redes sociais? Sim. Por quê? Por que chama tanta atenção? Eu lanço essa pergunta para o André e quero complementar, mas primeiro o André. Por que chama tanta atenção? Acredito que as redes sociais, Vinícius, é um espelho de necessidades não atendidas também. Né? Não somente necessidades não atendidas. Rede social, né? Rede social. É o social, só que é virtual.
E além de necessidades não atendidas, também existe um desejo de mudança, uma habituação à vida da rede social. Ninguém posta coisa ruim na rede social. Vai lá no meu Instagram, minha vida é perfeita. No meu também. Eu tô sempre bonita lá, de bom humor. Sim, não é? sim. Então, você entende esse ambiente de rede social fantasioso? Porque a vida não é assim. Os blogueiros não são assim. Por exemplo, aí voltando... Olha só, tanto que esse assunto é amplo, né? Eu tenho clientes minhas que estão tentando seguir a dieta para ganhos corporais e saúde também, que quando elas consomem conteúdo das blogueiras, elas racionalmente sabem que a vida das blogueiras não é perfeita, mas afetivamente aquele conteúdo atinge ela, atinge essa cliente minha, ela se sente mal. E mesmo sabendo que blogueiros têm chefes que cozinham a comida, que tem todo um tratamento medicamentoso, uma equipe multidisciplinar de saúde, as minhas clientes, elas racionalizam isso, mas eventualmente isso faz mal. Então imagina, o conteúdo que a gente consome nas redes sociais também, ele pode ser um mantenedor de afetos negativos, sensações ruins, inadequação, desmotivação. É muito amplo esse tema. Você já parou para pensar o que é que você experimenta, sente? Agora eu estou dirigindo ao nosso ouvinte aqui. Quando você é aprovado por uma curtida na rede social, sim, quando há um comentário ali que elogia você, pare e pense de uma forma sensível a reação que você tem àquelas curtidas, àqueles comentários, e você vai perceber que há um prazer inerente àquela situação. Uhum. Então, isso aí faz com que as pessoas venham buscar cada vez mais o contato com essa plataforma. E ainda há que se falar o seguinte: o controle não é só pela reação dos outros que estão direcionadas ao que você posta ou ao que você publica ali. É também o chamado algoritmo. Sim. Porque os algoritmos condicionam presença dentro da plataforma digital. Porque como é que os anunciantes ganham dinheiro? Como é que os patrocinadores das plataformas ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro através da sua atenção. Então, tempo de permanência é preditivo de lucro para quem anuncia. Sim. Existe um documentário chamado O Dilema das Redes. Uhum. E eu quero, inclusive, sugerir a todos que estão ouvindo aqui que assistam. O Dilema das Redes, ele traz uma provocação que é super interessante. Se você não está pagando nada pelo produto, é porque você é o produto. Uhum. Perfeito. Então, quanto você paga por mês para manter seu Instagram? 0. Quanto é que você paga por mês para usar o seu TikTok? Ao contrário, se as pessoas ficarem mais tempo no seu conteúdo, você ganha dinheiro. Então, a atenção é o grande produto ali, porque os anunciantes vão ter a garantia de que você vai ver aquele anúncio que ele pagou para apresentar ali e de uma forma hiper segmentada, porque o algoritmo entrega para você exatamente aquilo que você gosta. Eu nunca abri o Instagram do André e nunca abri a barra de busca, mas eu tenho certeza que ali, quando as indicações aparecem, são sobre tatuagens, psicologia, viagens, são as coisas que ele gosta. Eu conheço o André e tenho contato com ele. O Elon Musk, o Zuckerberg não tem, mas ele sabe dos hábitos do André, tanto quanto eu que convivo com ele, através do algoritmo. Outro ponto chocante que ainda está no dilema das redes é o seguinte: apenas 2 indústrias se referem ao seu público como usuários: as indústrias das drogas e as indústrias digitais. Sim. São os usuários. O usuário. Por quê? Há ali um elemento de dependência presente. Uhum. Então, é preciso usar com racionalidade todos esses elementos. Quando a gente fala do trânsito, quando a gente fala de preferência de interação virtual em detrimento da pessoal, quando a gente fala de falta de
habilidade social por não ter um contato direto com os outros, porque a habilidade social é um comportamento eminentemente aprendido. Você não nasce com uma herança genética a ponto de dizer você terá habilidade social. Esse é um comportamento eminentemente aprendido. Você aprende na prática, na interação com o outro. E quanto mais você está imerso no digital, isso concorre com o presencial. Então, menos competente você vai ser na interação com os outros. Por que a chamada geração Z ela tem tanta dificuldade com questões pragmáticas da vida que outras gerações não tinham? Exatamente pela hiperdigitalização. Então, as coisas para essa nova geração, elas são muito mais fáceis em inúmeros aspectos, mas muito mais difíceis em outros. Há que se pensar sobre tudo isso. Fazendo um adendo também, Vinícius. Olha o quanto esse tema de dependência digital é amplo. Eu também recebo, porque eu trabalho com relacionamentos também. Eu também recebo muitas demandas de conflitos conjugais, onde a ponte, uma das maiores pontes de conflito é rede social, celular. Curtidas aqui, curtidas ali, né? Tem casais que eu atendo que eles não discutem presencialmente. Eles discutem pelo WhatsApp. Então, é um tema que a gente precisa olhar com carinho e discutir. Você sabe que no meu consultório, André, também não é diferente. Muitas crises de casais, elas começam ou perpassam essa dificuldade em um contato no ambiente ou no contexto real, sendo mediado pelo contexto virtual. E se você for observar bem, muitas relações hoje, elas começam exatamente no contexto virtual. Exato. Aplicativos de relacionamento. Aplicativos de relacionamento, que são maravilhosos, tá? Você conseguir agregar um grupo nesse nosso mundo e vida agitada, você conseguir agregar pessoas com um interesse comum em um mesmo ambiente, isso é genial, isso é muito bom. O uso que se faz dos aplicativos é que é ruim, mas a ideia e quem faz bom uso, isso é muito bom, muito bom mesmo. Então, isso é muito importante. Relacionamentos estão sendo atrapalhados, como o André falou, subdesenvolvimento de personalidades também, isso é muito sério. E, Vinícius, lá no começo você me explicou o que era o DSM, né? A Bíblia de vocês, e levantou um questionamento lá falando que a dependência digital não está lá. Então, a gente já está caminhando para o final e eu não quero que o programa termine sem vocês falar por quê que a dependência digital não está no livro. Eu tenho as minhas questões a respeito do porquê a dependência digital ainda não é um transtorno catalogado no DSM. E olha que isso já é um problema muito anterior a essa nova edição que foi revisada. Quais são as minhas teses em torno dessa situação? Primeiro, que o lobby, para que se engavete isso, para que se deixe isso para depois, para que não se fale sobre esse problema a nível de doença, o lobby é muito forte. Porque quanto de recurso, de dinheiro, de poder há em torno desses grandes conglomerados digitais? Se você for prestar bem atenção, as empresas mais rentáveis e lucrativas hoje são as empresas de tecnologia. Elas detêm o grande poder. O quão prejudicial seria para uma empresa como essa quando você dissesse o seguinte: existe uma doença e ela se chama dependência digital. Eu acho brilhante aquele documentário Dilema das Redes, porque ele coloca parte da responsabilidade nas plataformas. O que antes ou intuitivamente a gente quer colocar somente sobre o indivíduo. É só você parar de usar. É você que não tem controle. Mas quando você joga também a responsabilidade para as plataformas e as coloca como corresponsáveis, porque toda a ação deles é intencional e muito bem mediada, psicólogos e psicólogos comportamentais têm altíssimos salários no Google.
altíssimos salários na Meta. Por quê? Porque eles estudam mecanismos de atenção, mecanismos de retenção, desde a música até as cores, passando pela forma como você vai clicar ou rolar as coisas. Especialistas em mecanismos de recompensa. Exatamente, isso mesmo. Então o lobby é muito grande, esse é o ponto 1, né? E isso nos prejudica. Um ponto 2 que eu quero comentar é o seguinte: quais os prejuízos então de não se ter isso como oficialmente uma doença mental? A dependência digital. Você não vai pesquisar sobre o tema, porque ele não é um tema catalogado, não se financiarão pesquisas a respeito disso. As publicações, elas são feitas, mas por esforços de profissionais que, em vanguarda, estão gritando por essa necessidade. Mas, se não é algo oficial, a atenção plena não é voltada para isso. Sim. Então, é um prejuízo muito grande. Por que não é? Eu resumo dizendo, interesse financeiro. Exato. E fazendo um adendo que o Vinícius falou também, quando eu busco estudar dependências em jogos, né? Não jogos de plataforma, jogos digitais. Videogames. Todos os papers que eu leio, Vinícius, lá no final, com as orientações, né? As orientações futuras, né? Eles trazem a sigla Internet Game Disorder. E todos os papers trazem: precisamos de mais recursos para buscar estudar mais coleta de dados. Uma coisa boa, André... Tem investimento. Mas uma coisa boa é que a dependência por jogos digitais em 2022 foi reconhecida pela OMS. A dependência de jogos digitais. E olha só, tardio, mas já temos. Mas a dependência digital ainda não. Ainda não. E eu concordo realmente com você que deve ser por uma questão de influência, né, relacionada aos bilhões que isso gera, a quantidade de profissional envolvido nisso, né? Assim como já teve intervenção quando eu fiz mestrado e eu estudei cinema, a indústria do cinema ali, do período que eu estudei, dos anos 40 aos anos 60, era patrocinado pela indústria do cigarro e da bebida. Então, filmes que se tratavam disso ou colocavam isso como vício eram cortados, exatamente. Eu lembro muito de um filme específico que eu estudei e escrevi sobre ele, que falou muito do alcoolismo e que a indústria do álcool, na época, pediu para cortar o investimento para ele, e mesmo assim o diretor seguiu com aquilo, colocando recurso próprio e conseguiu rodar o filme. Ele fez bastante sucesso na época e hoje ainda é exemplo pela dimensão que ele tomou relacionada à realidade de um dependente de álcool tá querendo se tratar e falando do contexto social dele. Então, é um filme muito interessante e analisando esse bastidor faz completo sentido, né? As coisas não mudaram 60 anos depois. Mudou o elemento, né? A gente tá no digital. Então, é outra coisa. E, infelizmente, sempre terá outra coisa. Agora a gente tá curioso para saber qual é o filme. The Lost Weekend. Agora, eu não me lembro o nome dele em português, mas é um filme do Billy Wilder. Fala de um jornalista que é alcoólatra e ele perde a noiva dele, ele perde o emprego, o irmão dele. Ele tenta, assim, o filme inteiro arrumar um dinheiro, porque ninguém dá mais nada pra ele conseguir beber um copo de álcool. Eu acho que vale um episódio sobre luta. Drogas e cinema, hein? Demais, demais. É uma luta, é triste, fala de delírio, fala de sentimento, de muitas coisas que a gente tem discutido aqui. É um filme emocionante e eu acho que quem tem envolvimento também com álcool, na verdade, vai se sentir mais tocado ainda, né? Pela verossimilhança mesmo da coisa. Imagine para o grande capital, para quem vive do lucro, ter uma mercadoria, um produto que gera dependência ou compulsão por uso nas pessoas. Isso é a galinha dos ovos de ouro. É a panaceia para o mundo.
Então, regular isso é o papel responsável do Estado, é o que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos militar, porque vê-se que, a exemplo da indústria do tabaco, da indústria do álcool, agora dos conglomerados digitais, há pouquíssima responsabilidade com o usuário quando isso afeta o lucro. Então, isso aí é importante. Eu acho que esse episódio é um episódio que ele vai servir como informação para muita gente, mas como vocês disseram aqui, André falou, Tatiana falou, eu também ressaltei esse ponto, o tema é tão amplo que se nós tratarmos de cada um, ficaremos aqui por horas conversando. E para finalizar agora, de fato, André, eu queria que você falasse, afinal, a dependência digital tem cura ou não? Dependendo do caso, tem manutenção. Mas, é claro, mudanças relativas ao indivíduo depende muito da intervenção. Né? Porque o Vinícius vai saber falar melhor. O dependente químico grave, e se a gente pega mais ou menos assim, vamos entender uma coisa. As nossas vias cerebrais que fazem o funcionamento do comportamento dependente é a mesma para o digital, é a mesma via. É a mesma para o digital e a mesma para a substância. A gente não muda de cérebro, né? A gente não muda, não tem dois. Apostando, usando droga ou na rede social. Exato. A diferença aqui, na substância tem algo externo, tem uma substância ali. E no digital, não. Tem algo externo, mas não tem uma substância né, de uso. Então, quadros mais graves, manutenção. Mas outros pontos, uma mudança. Porque o celular a gente não vai conseguir. Não tem como. Nossa vida está atrelada à tecnologia, né? Desde a forma como você vai pagar, até o local onde você vai chegar, nós somos extremamente dependentes. Exato. Né? E principalmente do celular, que é um microcomputador que está conosco e nos conecta com o mundo. Porém, o que é que fica de mensagem aqui? O uso racional, o uso consciente. E o ativo que você tem mais precioso na vida chama-se tempo. Quando o seu tempo está sendo consumido de uma forma compulsiva, com algo que não vai lhe trazer benefício nenhum, uma dopamina barata, que é um termo que está em uso também, você precisa repensar. Então, como é que você pode livrar-se disso? Escolha uma atividade também reforçadora e que seja incompatível com esse uso. Isso, sim. Arte, academia, visita com os amigos, uma viagem, qualquer coisa que seja concorrente e incompatível com o uso. Você vai ver que você estará experimentando sensações novas e que o digital não vai te proporcionar. Eu poderia até cunhar uma frase aqui, dizendo assim, ó, a vida é o que acontece quando você não está conectado no Instagram. Por quê? Porque ali é uma fatia, um arremedo, uma mimetização do que é a vida, mas não é de fato a vida. Tá certo. Obrigada, André, e foi ótimo que tenham mais, né? E com você, Vinícius. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse episódio tenha sido útil. E se não for para você, compartilhe o nosso link com um amigo ou familiar. Espero que tenham gostado do Independência Cast de hoje, o podcast para falarmos de assuntos difíceis, mas de uma forma simples. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Tatiana, pela participação de vocês. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é Independência Cast. Também no Spotify, com o mesmo nome. O meu Instagram é o @dr.viniciusxavier. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, pode nos mandar lá e até o próximo episódio. Até. Eu quem agradeço, pessoal. Muito obrigado e vamos levar a psicoeducação aí pelos meios digitais. Que legal, que coisa boa. Coisa boa.